Boa noite, dando continuidade à nossa disciplina Comportamento Organizacional. Hoje nós vamos falar sobre liderança, né? E a primeira coisa que a gente vai trazer é uma diferenciação. Na verdade, uma diferenciação que John Kotter e Warren Bennis fazem, né? Não necessariamente todos os autores concordam com esse conceito, mas liderança é tanta gente falando sobre liderança, tanta gente abordando. Muitas pessoas chamam liderança e administrador como sendo a mesma coisa, outros dizem que não. Eu acho que esse é um bom conceito, para mim é o melhor conceito que tem, mas não é o único. Então, eventualmente vocês vão encontrar outros conceitos, que é um tema muito explorado e pouco, eu diria que pouco conhecido. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre administração e liderança? A administração diz respeito ao enfrentamento da complexidade. Então, complexidade é uma palavra-chave. Se você lida com coisas que não são triviais no dia a dia, você precisa de um gestor. Esse aí é o campo de trabalho de vocês quando se formarem como profissional. Pode ser iniciativa privada, na área pública, empresa que vocês vão organizar, movimentos que vocês vão liderar. O que pressupõe do administrador é que ele saiba lidar e consiga trazer, como se diz, consiga desvendar a complexidade, trazendo ela para um campo mais acessível, digamos assim. E o que a administração faz? Ela traz ordem e consistência. Né? Ado, cada um no seu quadrado. Eu me considero, eu sou graduado em economia com mestrado em administração, mas eu me considero muito administrador. Eu fiquei 17 anos em iniciativa privada, trabalhei muito tempo em treinamento, então todos os treinamentos que tinha de gestão eu fazia. E ordem e consistência, para mim, são palavras-chave. Eu não consigo nada desorganizado. Né? Para mim, tudo tem que estar organizado. E tem que estar tudo consistente, tem que ter início, meio, fim, tem que ter base. Né? E isso a gente consegue como? Com planos formais, com planejamento. A administração ela vai trazer ordem e consistência também por... Aí o Kotter falando, né? Rígidas estruturas organizacionais, nossos organogramas, e também pelo monitoramento, que é o acompanhamento dos resultados em comparação com aquilo que foi planejado. Trazendo um exemplo para facilitar a compreensão. Para mim, o diretor de logística, eu não conheço todas as atribuições, mas eu vou chutar aqui o que o diretor de logística da CCN faz, e se realmente ele fizer isso, é o exemplo mais concreto que existe do que é o administrador. Vamos pensar aqui, o diretor de logística da CCN, ele tem que cuidar, ele é responsável, não é que ele tem que cuidar, ele é responsável, ele responde por exemplo, toda a malha ferroviária que traz matéria-prima para os produtos daqui da CCN. Então, você tem fornos trabalhando 24 horas, forno 1 e o alto forno 3, eu acho que estão em funcionamento hoje, não tenho certeza. Mas você tem ele continuamente precisando de minério de ferro, carbonato de cálcio e coque. E aí, né, isso chega via trem. Só a gestão dessa linha né, do fornecimento dessas três matérias-primas já seria complexo, mas não é só isso. Muitas dessas matérias-primas vêm importadas, e aí você tem que também trabalhar a questão dos portos, você tem que trabalhar com armazéns lá iniciais dessa matéria-prima. Depois, quando chega aqui, você tem que ter os armazenamentos intermediários, você tem que ter a alocação, né, de produto semi-acabado, de produto acabado, você também tem que ter fornecedores alternativos, porque se eventualmente você tem um fornecedor que falha, você precisa de outro. Eu estou falando de 3 itens, mas se você imaginar a quantidade de itens que tem aqui, você vai ter que ter compras também. Então, você tem a movimentação, você tem a armazenagem, você tem compras, e depois você tem como se diz, o despacho, né? a entrega desse produto final acabado. Aí você vai ter que ter contato com empresas terceirizadas de transporte, eventualmente com caminhões, você vai ter que entregar matéria-prima para terceiros que vão fazer corte nas suas bobinas para consumidores menores. Em suma, é algo extremamente complexo. Não é qualquer um que consegue ser um diretor de logística. O dia a dia ele tem uma complexidade enorme. Tá? E para enfrentar essa complexidade, ele faz exatamente o que está aqui. Né? Ele tem que ter ordem. Então, ele tem planos formais, ele tem um planejamento anual, ele tem estrutura, que vão responder cada um, né, por uma parte desse processo, ele monitora
e cobra os resultados, né? Ele viu que foi planejado o que está acontecendo. E aqui não apareceu, não, mas existe uma palavrinha mágica que se chama contingência, né? Contingência é algo não planejado, então ele tem que ter um plano de contingência, né? Plano de contingência é para aquilo que não... algo urgente que ocorreu e eu tenho que contingenciar, eu tenho que resolver algo que não foi planejado. Tá? Então, isso é administração. Se você pegar um diretor de logística, ele, da CSN, ele diz muito bem. E a palavra-chave é complexidade. Já a liderança pega um outro foco, né, de acordo com John Kotter. A liderança diz respeito ao enfrentamento da mudança. Então, eu estou no estágio e eu vou liderar essas pessoas para um outro estágio. O que os líderes fazem? Eles estabelecem direções através do desenvolvimento de uma visão do futuro, né? Diz, olha, estamos aqui, mas esse lugar que nós estamos não é o ideal, nós temos condições e devemos brigar por um futuro melhor, e eu acho que nós vamos chegar até tal ponto. Né? E aí ele mostra essa visão de um futuro melhor, da mudança. Estou aqui, mas eu tenho que me locomover para um outro lugar. E, através da comunicação, ele engaja as pessoas na busca dessa visão de futuro, né? E inspira ela a superar obstáculos. As lideranças são mais comuns a gente encontrar no movimento político, né? Nos movimentos sociais e na política. Um exemplo que eu gosto de usar como grande líder é Martin Luther King, né? Que liderou, ele buscou os direitos dos negros na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, né? Diferente dos Panteras Negras, ele tinha uma perspectiva pacifista na busca dos direitos. E, inclusive, ele tem um discurso, né? I have a dream, eu tenho um sonho, que diz exatamente isso aqui. Né? É um discurso que quem estuda comunicação social obrigatoriamente tem que entender, interpretar, porque é um clássico, né, da capacidade de comunicação. E ele, como líder, usou muito bem isso. O que ele fez? Ele falou da América, né? América, como que era a América na época dele. Então, ele falava da segregação dos governadores do Alabama, do Arkansas, do Texas, que até hoje são extremamente segregacionistas, tem um ódio destilando, né, no coração deles. E ele via um futuro, nesse discurso que I have a dream, eu tenho um sonho, em que no futuro os filhos dos negros poderão sentar na mesa da fraternidade junto com os filhos do branco para construir uma nova nação. E essa nova nação, ela será concretizada, né, a partir do respeito mútuo, né, dessa chamada confraternização entre todos, né, e pressupondo a igualdade entre as pessoas. Ele foi um movimento, esse discurso, essa visão que ele tinha, e ele engajou as pessoas, mostrava o caminho, essa visão de futuro, comunicava essa visão, inspirava e lutava para mudar isso. Então, por exemplo, não só ele, mas outros líderes do movimento negro, na década do final, meados do final da década de 50, se eu não me engano, tinha a segregação e era legalizada nos Estados Unidos. Então, os negros, quando pegavam ônibus, eles eram obrigados a sentar na parte de trás e a parte da frente era reservada para os brancos. E uma vez uma negra entrou e sentou na parte da frente. E aí o motorista falou, negros na parte de trás, negros na parte de trás. Ela não obedeceu e deu um... Né? Ela falou, não vou para a parte de trás. E aí, a partir dali, teve repercussão, foi para a imprensa, e os líderes negros fizeram um grande movimento, que enquanto essa lei não fosse suprimida, né, essa divisão entre brancos e negros dentro do ônibus, eles não pegariam mais ônibus. Você imagina, ônibus normalmente pega, até hoje, transporte público coletivo, são os menos favorecidos. E os negros, como nos Estados Unidos e como aqui no Brasil, infelizmente, são os menos favorecidos, até pelo histórico, né, de escravidão que eles tiveram, no passado mais complicado que eles tiveram. E aí eles simplesmente pararam de pegar ônibus, assim, vamos todos a pé para o nosso trabalho. E mexeu na parte sensível, né? Mexeu no bolso. É lógico, essa mobilização, essa questão econômica, essa mobilização chamou a atenção da imprensa dessa segregação, e aí essa legislação ela foi modificada, e aí os negros e os brancos poderiam sentar onde eles quisessem. E por aí foi caminhando, né? Principalmente com Martin Luther King, eles passaram a ter acesso à educação,
as crianças poderiam frequentar as mesmas escolas dos brancos, as crianças negras poderiam frequentar as mesmas escolas dos brancos, e, por incrível que pareça, alguns estados não permitiam negros na universidade, e aí passaram a ser permitido. Em suma, ele era um grande líder, e ele enfrentava a mudança. Aí eu digo o seguinte, tá, e só para complementar a questão dos líderes, eu trago um texto do Warren Bennis. Os líderes falam e definem o que anteriormente estava implícito, ou não tinha sido proferido. Depois inventam imagens, metáforas e modelo a fim de proporcionar um foco para a nova atenção. Pegando aqui o Martin Luther King, que estava implícito, que não era justo o sistema, né, de segregação. E aí depois ele inventou imagens, I Have a Dream, outros discursos, né, a própria liderança nessas passeatas que ele fazia, e proporcionava um foco para essa nova atenção. Então, é uma grande liderança. E a pergunta que eu faço, o administrador pode ser líder, o líder pode ser administrador? Pode. Eu posso encontrar administradores que são lideranças e lideranças que são administradores. Eventualmente, o cara pode ser mais líder do que administrador, ou pode ser mais administrador do que líder. Mas eu gosto de diferenciar. Dentro das organizações, a gente vai achar principalmente administradores, mas não impede de achar lideranças, pessoas que estão ali para enfrentar a mudança. Então, uma empresa que esteja numa situação crônica ruim, uma situação ruim, indo para o buraco ou para a falência. Eventualmente, um gestor ele vai precisar usar muito mais os conceitos de liderança do que propriamente de gestão. Vocês não vão lembrar, né, porque são casos antigos, mas o Lee Iacocca ele fez isso. O Lee Iacocca era um executivo, fez muito sucesso na Ford. O Mustang, na década de 60, foi ele quem lançou. E na década de 70, a Chrysler estava numa situação muito crítica, quase fechando as portas. E aí ele foi para lá para salvar a Chrysler. Então, o que ele fez pela Chrysler foi muito mais liderança do que gestão. Ele teve que ser bom administrador, teve que organizar a casa, teve. Mas ele conseguiu recuperar o espírito, né, de sentimento, né, o espírito das pessoas, de capacidade da Chrysler, e ela retomou. Né, e aí voltou a ser uma empresa lucrativa, até ser agora fundir, na verdade, sempre foi incorporada pela Fiat. Gente, está claro, então, a diferença entre administrador e líder? Tá? Conceito diferente, mas eu posso ter pessoas que são administradores e líderes, líderes e administradores, ou somente administrador, ou somente líder. Vou dar um exemplo só de líder. Leonel Brizola é um típico líder, né? Leonel Brizola, ele foi o governador do Rio Grande do Sul, depois ele foi o governador do Rio de Janeiro 2 vezes, do estado do Rio de Janeiro. Ele lutou contra a ditadura militar, ele participou do processo de reabertura democrática, que mais? Ele foi candidato quase, foi para um segundo turno na primeira eleição direta que nós tivemos aqui no Brasil. E aí, uma vez eu vi uma entrevista de um secretário dele, que eu jamais esqueci. Ele falou que foi tratar o secretário de transporte dos problemas que estavam ocorrendo no transporte público do Rio de Janeiro, e o Brizola ficou conversando com ele 3 horas. Em momento algum, o Brizola tocou na questão do problema de transporte público. Ele falou o tempo todo de política, de movimentos, para onde ele achava que as coisas deveriam ir. Ou seja, ele estava ali preocupado com a mudança. Né? A liderança dele era um estilo muito forte, ele não era um bom gestor. Tá? E aqui tem alguns exemplos. Martin Luther King, que eu acabei de falar. Kennedy, por exemplo, também é um bom exemplo. Eu tenho um vídeo aqui bem curtinho. Deixa eu ver se o vídeo está aqui. Não está. Espera aí, liderança. Professor. Diga, pode falar. Quando eu vou procurando o vídeo aqui, você vai falando. Dentro da administração tem as funções, né, básicas, planejar, controlar. O líder não seria, então, um administrador com a função de planejar? Já que planejar envolve estabelecer direção, objetivos. Sim, pode ser. Agora, você pode ter alguém que sobreviva num alto posto da empresa, um cara que é só administrador, ele faz as coisas acontecerem muito bem. Né? Mas, normalmente, é difícil você atingir altos níveis sem ter os dois. Deu para entender o que eu estou falando? Só que é o seguinte, não necessariamente. Eu posso pegar alguém que é um excelente administrador e não é um bom líder. Mas você vai encontrar. E quanto mais alto você tiver no nível da hierarquia, maior a possibilidade do cara ser um bom administrador e ser um bom líder. A pessoa que vai inspirar. Deu para entender? A pessoa que influencia os demais. Então, a liderança tem muito a ver com influência. Além de planejar. Além de ser um gestor do dia a dia, tomar as decisões corriqueiras, ver o que foi planejado, ver o que foi executado, tomar decisões, aquela coisa toda que é inerente à administração,
ele também é uma pessoa que inspira, que influencia, que mostra o caminho. Comunica. Comunica, exatamente, é tudo isso. E quanto mais alto você está, maior a possibilidade disso acontecer. E aí eu posso falar para você de um exemplo de um gestor que eu tive. Ele foi meu gerente na Papel Piraí. Ele, tecnicamente, ele era muito bom, ele era um gestor bom, ele planejava bem, ele tomava boas decisões, ele comunicava bem. E, ao mesmo tempo, né, o dia a dia, a complexidade, ele sabia tocar o dia a dia da complexidade. Ao mesmo tempo, ele era próximo das pessoas, ele sabia cobrar das pessoas, ele sabia comprometer as pessoas, ele era um líder. Isso tinha para mim muito claro. Tanto é que, na época que eu fui até mandado embora da empresa, era aqui na Papel Piraí, eu sempre falo dele. Eu fui lá agradecer a ele e tal, tudo mais, e conversei com ele. E passou o tempo, né, já tem um tempinho que eu saí lá da Papel Piraí, hoje ele é o presidente da empresa. Então, ele é um administrador? Com certeza, ele é um excelente administrador. E ele também tem fortes traços de liderança? Também tem. Tá? Mas não é obrigatório. Tá? Eventualmente, o cara pode chegar, ele é excelente administrador, poucos traços de liderança. Aí você acaba escolhendo ele, pode ser, é possível, tá? Porque isso não é matemática, né? Só porque o cara é presidente da empresa, ele é um líder. Não necessariamente nessa ordem. Deixa eu só ver aqui, infelizmente eu não achei o vídeo aqui. Criatividade, texto, Riverdance, achei. Então, e pode acontecer também de não necessariamente o presidente da empresa ser um administrador, né? Aí é mais difícil. Empresa é mais difícil. Tá? Administrador, na maioria das vezes, ele vai ter que ser. Porque ele é cobrado por resultados, deu para entender? E a mudança, não necessariamente você precisa de mudança. Espera só um pouquinho. Ele não precisa de mudança o tempo todo. Agora, de gestão, você precisa o tempo todo da empresa. Você precisa. Eu diria que as organizações, no dia a dia normal dela, ela precisa dos dois. Porque as coisas mudam muito rapidamente, o cara tem que estar olhando e canalizando as pessoas para o futuro. Então, precisa de liderança. Né? Mas isso, eu diria que entre a liderança e a gestão, isso é uma percepção minha. A liderança e a administração, cobra-se mais a administração, que é o dia a dia. É o lucro que ele vai dar no final lá do período dele. E a mudança é uma coisa mais difícil mensurar e é mais de médio e longo prazo. Empresa, gente, empresa é de curto prazo. Ainda mais se for SA. A maioria das empresas, ela está pensando, ela até planeja para 5 anos, mas ela ela é pragmática. Ela sempre, os acionistas querem, vamos planejar para daqui a 10 anos. Esquece, você está morto. Um líder ele pode estar pensando lá na frente. Então, eu vou falar de um líder na área do pensamento econômico. Tem vários, mas tem um até que eu penso totalmente diferente dele, mas que ele exerce até hoje, já faleceu, uma grande influência sobre os demais economistas, que é o nosso amigo americano Milton Friedman. Quem é mais conservador e de direita adora o Milton Friedman. Ele é livre mercado ao extremo. E aí, o trabalho que ele fez foi de longuíssimo prazo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi quando ele começou a atuar na academia. Então, angariar, tentar liderar, influenciar as pessoas para as ideias econômicas dele. Só que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o que existia naquela época? Era o Estado, eram as políticas keynesianas. Então, ele martelou durante 20 anos, pelo menos, da década de 50 à década de 70, pregando no deserto, falando da questão do livre mercado, da importância. Ele não voltou atrás. E aí, quando, na década de 70, deu a crise do bem-estar social, começou a ter déficit, começou a ter inflação, e com isso a Margaret Thatcher, depois o Reagan, ganharam o poder lá nos Estados Unidos, ele ganhou uma grande proeminência, ganhou até o prêmio Nobel. Ou seja, ele não era de empresa, ele era uma liderança no campo do pensamento econômico. E ele persistiu, ele tinha uma coisa de médio e longo prazo. E empresa, não dá. O cara quer, porque senão ela pode falir no meio do caminho, está entendendo o que eu estou falando? E se está concordando, não precisa concordar, não, tá, Samuel? Se discordar, fala que a gente continua. Não, tá certo, é isso mesmo. Hein, professor? Achei interessante que, acho que dá até para complementar, eu vi um artigo do
do Guerreiro, um contabilista, ele pesquisou empresas e perguntou para eles, para diretores, gerentes de diferentes níveis, né, dentro da empresa. Ele perguntou quais são as práticas de contabilidade que eles percebem como sendo as mais utilizadas. Aí, para selecionar a mais utilizada, aí viu que 50 e pouco por cento da prática, da prática como mais utilizada, envolvia orçamento. E orçamento normalmente envolve curto prazo, período de um ano. Exatamente. Se Mas você. uma segunda prática também bastante percebida era o planejamento. Aí planejamento envolve mais longo prazo. Era a Mais conclusão ou dele. menos. É a conclusão dele. Mas como ele pesquisou, perguntou qual que era a mais percebida, pode ser que as duas eram bem percebidas, mas uma não. As duas existiam, né? Mas Exatamente, mas é isso. a maioria era por O cara curto prazo. sabe que se ele não der resultado, ele está demitido. É igual o treinador de futebol no Brasil. Não deu resultado, ele está fora. Aí fala, eu quero trabalhar meu time, eu quero trabalhar o Botafogo para um campeonato daqui a 5 anos. Esquece, está morto. Ele tem que ter resultado. Então, gente, gestão, o resultado é de curto, no máximo médio prazo. Eu não conheço empresa que fica buscando resultado no médio prazo, médio e longo prazo. Porque até lá eu posso falir. Então ela tem essa preocupação política, não, pode ir, subir. A liderança política, ele tem uma meta, e aí então a empresa tem essa condição. Aqui eu trago alguns exemplos de discurso, deixa eu até tirar aqui o som para vocês poderem ouvir, apesar de ser inglês, não tem problema. É uma brincadeirinha bem curtinha que fala sobre liderança, grandes momentos em discursos presidenciais. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Essa frase é famosíssima do Kennedy. Esse é o grande líder, né? Político e gestor. Não sei se é tanto gestor, não. Eu já li bastante sobre Kennedy, né? Acho que ele tomava algumas decisões erradas do dia a dia, de ramo-ramo, de questão operacional, mas ele conseguia ter comunicação do futuro assim, uma facilidade muito grande. E dos políticos, diferente do gestor, do político, se espera uma visão de futuro. O que você vai fazer a gente melhorar no médio e longo prazo? No curto prazo da eleição, mas no médio e longo prazo, se você tem uma boa perspectiva e as pessoas acreditam, né, as pessoas vão se engajar. Aí, nessa época, os Estados Unidos estavam em crise, todo mundo pedindo ajuda, pedindo apoio, ele inverteu. Né? Não pergunte, né, o que o seu país pode fazer por você. Tipo, para de pedir benesses do Estado, parece até o Brasil. Né? Pergunta, mas o que você pode fazer para o nosso país? Né? Nós precisamos de algum presidente assim, né? Pedir para as pessoas saírem da mamata do Estado. Largar a mamata do Estado. Não tem nada de errado com a América. Ah, peraí. Não tem nada de errado com a América que não possa ser curado com o que é de certo. Aqui já é o Bill Clinton, também outro democrata. E as coisas não estavam andando bem, né? Então tinha uma crise. Que crise que era essa aqui? Era uma crise, eu não lembro qual que era. Era uma crise econômica, as pessoas desanimadas, e ele fazendo um discurso de perspectiva, de visão de futuro. Falou assim, olha, a coisa não está boa, mas não tem nada que esteja aqui de errado que a gente não tenha capacidade de resolver. Então, pô, isso é uma incrível capacidade de liderança, de comunicar uma visão de futuro, né? E agora, um republicano. Eu adoro os republicanos, vocês sabem disso. Né? Então, é isso. Então, aqui só para a gente fechar, um exemplo de liderança. Deixa eu fechar aqui. Tá as brigas aqui de casa. Brincadeira, tem briga não. Ninguém briga aqui em casa. Tranquilo, então vamos avançar aqui. Deixa eu ver se já estão vendo. Ainda não, já vão ver. Beleza. Então tá. E aí vamos aqui a primeira teoria de liderança, a teoria dos traços. Essa teoria ela não foi adiante. E o que ela diz? Ela busca identificar traços
ligados à liderança. Ou seja, quando você fala em traço, você está dizendo, eu nasci com esse traço. É nato, é inato meu. Eu tenho essa característica. Então, por exemplo, qual o traço que o Messi nasceu? Ele sabe jogar bola. Qual o traço que o Di Cavalcanti nasceu? Ele é um excelente pintor. Então, é coisas que ou você nasce ou você não nasce. Então, quando se fala de traço, é uma aptidão que você já tem ela, está lá nos seus genes, digamos assim, você não aprende. Ou você tem ou você não tem. Então, busca. Aí, o que essa teoria buscar? Traços consistentes associados à liderança. E aí, o que aconteceu? A maioria das pesquisas que buscava os traços responsáveis pela liderança não deram em nada. Porque acharam mais de não sei quantos mil traços, diversos traços. E aí, um pesquisava, achava os traços, outro achava outros traços. E mais importante, né, aqui embaixo, aqui, ó, se a teoria dos traços estivesse certa, os líderes seriam natos, ou seja, ou nasce ou não nasce líderes. E a gente sabe que isso não é verdade. Liderança é algo que se aprende. Você pode ser um cara apagadinho até uma determinada idade e depois aflorar, você aprender a ser um líder, sem problema nenhum. Né? Mas não jogaram tudo fora na teoria dos traços. Isso é o que traz para a gente o livro do Robbins. Alguns traços são os seguintes: se você nasceu com esses traços, ou você tem essas características, você vai ter mais facilidade para se tornar um líder. O seu caminho vai ser mais fácil, digamos assim. Tá? E são 1, 2, 3, 4, são 5 traços. Então, quais são os traços ligados à liderança? Aí, aqui, o Conselho de Liderança já está sendo chamado de forma idêntica ao gestor, porque o gestor também ele vai liderar pessoas, então ele vai chefiar pessoas, né? Então ele vai dar ordem, vai influenciar. Então, vamos aqui considerar que aqui, quando a gente fala liderança aqui, está falando também de gestor. Se você tem ambição e energia, já é um caminho andado. Né? Eu fui criado, nasci em 67, na década de 70, graças à influência da Igreja Católica. Pessoas ambiciosas eram pessoas más. A ambição era uma qualidade mal vista. Se você era ambicioso, nossa, quanta ambição. Ainda bem que as coisas mudaram. Eu acho que hoje, vocês podem dizer melhor do que eu, não tem nenhum problema você ser ambicioso. A questão é aliar a ambição à ética. Você não pode pisar na cabeça dos outros para atingir seus objetivos. Mas querer crescer, querer ser mais do que você é hoje, querer crescer muito, não tem problema nenhum. Então, a ambição é algo saudável. Se você é uma pessoa ambiciosa, isso é um traço importante para quem quer ser líder. E agora, se você não é ambicioso, né, também não tem problema. Não dá para ser todo mundo líder. Eu falei assim, hoje, por exemplo, eu até sou ambicioso, sempre fui ambicioso, mas hoje eu sou bem menos, né? Estou muito mais tranquilo. Estou mais tipo assim, eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Mas ainda tenho as minhas ambições. E outra coisa, não adianta ser ambicioso. Eu quero ser, por exemplo, a primeira missão que eu tinha era ser presidente do Banco Central. Deu errado, não consegui. A única coisa é que a minha assinatura, eu tinha tanta vontade de ser presidente do Banco Central que eu fiz uma assinatura igualzinha que tinha nas notas. Sério, se você ver a minha assinatura é igual. E depois eu vi que não ia dar, estava meio difícil. Eu fiz economia, mas eu vi que não ia dar. Eu falei, não, eu quero ser diretor de recursos humanos. Também vi que não ia dar. E aí eu diminuí a minha ambição, ser um professor universitário federal. Bom, essa eu já consegui. E agora a minha ambição é trabalhar no Ministério em Brasília, numa área de assessoria. Então, eu continuo tendo as minhas ambições. Só que não adianta você ter ambição se você não tem energia. Você tem que ter disposição. Se for preguiçoso, cara, a liderança não é para você, porque a liderança dá trabalho. Você vai ter que gastar energia, você vai ter que correr atrás. Não só para atingir os postos de liderança, como para manter, né? Liderança também tem muito a ver com poder. Você conquistou o poder, meu amigo. Tem várias pessoas querendo também o seu lugar. Liderança é um lugar invejado, muita gente almejando. Então, você precisa gastar energia para se manter um líder. Tem que querer liderar. Tem pessoa... Eu digo o seguinte, hein? Você tem atividade dentro das organizações. Vou falar das organizações privadas, organizações públicas, mas principalmente nas privadas. Você tem um cargo de analista, você tem um cargo de especialista, você pode ser um analista financeiro, você pode ser um engenheiro, tudo isso é cargo técnico. Exige bastante. Quando você é promovido, uma das características para cargo de executivo, na maioria das vezes, eu diria até que 99% das vezes, você vai ser líder, você vai liderar uma equipe. Então, isso que diferencia. E lidar com gente não é fácil. Eu diria que, assim,
eu já tive a oportunidade de ser especialista e tive a oportunidade de ser líder. Então, por exemplo, eu fui executivo na Souza Cruz, fui executivo na Peugeot, e na Deloitte eu também tinha uma equipe pequena, mas tinha. E gostava de liderar, mas, cara, era difícil pra caramba. E aí, uma vez eu parei para refletir quando que eu era mais feliz. Uma vez eu já estava aqui na UFRA, quando que eu fui mais feliz? Por incrível que pareça, a época que eu fui mais feliz na realização do meu trabalho foi quando eu era um especialista em remuneração. Eu era o responsável de remuneração na época pela Peugeot, dominava muito bem o assunto, né, na parte de cargos e salários. Todo mundo me respeitava, mas eu não tinha nenhuma equipe, eu era apenas um especialista. E como eu era muito bom, eu fui promovido. Aí eu passei a chefiar a mim mesmo, comecei o cargo que eu ocupava, eu passei a chefiar, contratei uma pessoa, passei a ser responsável por treinamento e passei a ser responsável também por seleção. Nossa, que inferno! Fui até parar no hospital. Se me perguntasse hoje se eu pudesse voltar atrás, se eu queria ser promovido novamente, eu falava, com certeza eu gostaria de ser promovido novamente. Mas analisando, porque eu aprendi muito e eu gosto de aprender, mas analisando friamente, eu era mais feliz quando eu não liderava ninguém, quando eu era simplesmente um técnico. E como líder, eu era não só um técnico, que eu tinha que tomar decisões técnicas, mas eu também era um gestor e tinha que lidar com pessoas. Então tem que ter essa vontade, tem que ter vontade de ser chefe, de liderar. Acho, professor, Pode falar. acho que bem difícil também de um líder tem que ser exemplo, né? E tem Liderar, que se policiar. eu diria que tem que liderar. Você tem várias linhas, né? Mas a liderança não dá para ser uma liderança incoerente, né? Senão a pessoa não respeita. Não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não é liderar pelo exemplo, é fundamental. Isso também é difícil, né? Um chefe que fala uma coisa e faz outra, ele perde totalmente a moral. Ele não é líder, né? Ele passa a ser chefete, chefinho. Se você quer liderar, você tem que ser pelo exemplo. Faço o que eu digo e que faço. Não é só apenas faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não, tem que ser o que eu digo e o que eu faço. Pô, muito legal isso aqui, tá? Tem que ter caráter. Vamos lá, só para resumir honestidade e integridade, não dá para liderar sem caráter. Você tem hoje chefes que não têm honestidade e integridade? Tem. Mas um dia a casa cai, né? Você não consegue enganar todos durante todo o tempo. Se engana, é aquela famosa frase, você engana um durante todo o tempo, você engana poucos durante um bom tempo, mas não dá para enganar todos durante todo o tempo. E quanto mais pessoas tiver, mais difícil vai ser você enganar. Eu já vi casos de pessoas que ocupavam um cargo de chefia e que o caráter era zero, próximo a zero. E aí elas caíram em desgraça e nunca mais conseguiram se recuperar. Tem que acreditar em você mesmo, tem que ser autoconfiante, tem que ter uma estima bem colocada. Se você não tiver autoconfiança, não vai a lugar nenhum, né? Eu costumava ter, quando eu era mais jovem, a minha autoconfiança era ridícula, né? Era ridícula porque ela era muito acima do que deveria ser o normal. Né? Vou dar só um exemplo para vocês. Eu fui mandado embora da Souza Cruz. Não, Souza Cruz eu pedi demissão. Aí fui para a Ambev, lá fui mandado embora. E aí eu estava procurando emprego, fiquei pouco tempo desempregado. Mas nesse pouco tempo que eu fiquei desempregado, apareceu uma vaga na área de informática, numa empresa, e tinha uma amiga minha que trabalhava lá. Eu mandei o currículo para ela. Falei, André, você não trabalha em informática, mas aprendo rápido. Ela riu, né? Lógico que eu não fui participar do processo seletivo. Eu não era uma pessoa, mas um amigo meu falou, cara, eu queria ter essa autoconfiança. Cara de pau. Ainda bem que eu melhorei um pouco, né? A minha autoconfiança eu ainda tenho, mas ela não está exacerbada como estava antigamente. E tem que conhecer tecnicamente. É bom, tá? Algumas empresas não exigem isso, não. Elas buscam muito conhecimentos genéricos de liderança, tal. Mas se você trabalha em finanças, tem que conhecer finanças. Se você trabalha em manufatura, tem que conhecer sistema produtivo. Trabalha em RH, tem que conhecer seleção, remuneração, treinamento. Então, esses são os 5 fatores, né, consistentes. Se você tem eles, você já está meio, tipo assim, você está bem encaminhado para ser um líder. Tá legal? Tranquilo, gente? Avançando. E aí, eu vou falar da teoria comportamental. Essa aqui é a teoria dos traços. Agora, existem as teorias comportamentais. Tem mais de uma, tem várias teorias comportamentais. Então, a primeira delas é o grid gerencial e a outra é a teoria da liderança situacional. Eu vou falar das... Bom, vamos ver se eu vou falar das duas. Do grid gerencial eu vou falar.
O grid gerencial é a teoria de liderança mais usada para treinamentos de executivos no mundo inteiro. Eu fiz esse treinamento. Nossa, carga horária de 80 horas. Pesado pra caramba. Né? E quando o grid gerencial é uma teoria comportamental. E quando se diz que ela é comportamental, quer dizer o seguinte, que diferente dos traços, traço é ou você nasceu com ele ou não nasceu com ele. Comportamental você aprende. Tá? Então, o grid gerencial você aprende. E aí quem desenvolveu ele? Blake e Moulton. Né? É uma representação gráfica de uma visão bidimensional dos estilos de liderança. Eu vou mostrar o gráfico, depois vocês vão entender. É uma matriz 9x9. E aí, o Blake Moulton diz o seguinte, você tem 81 estilos diferentes de liderança. É muita coisa. Não dá para ver todos eles. O grid gerencial é baseado no estilo preocupado com as pessoas e preocupado com a produção. Beleza. Tudo isso que está falado aqui, que eventualmente está difícil de compreender, a gente vai entender daqui. Então, é um sistema bidimensional. Então, vamos ver o que ele falou aqui. Ó. Representação gráfica bidimensional dos estilos. Matriz 9x9. Então, eu tenho aqui bidimensional. Aqui, no eixo dos Y, eu tenho a preocupação com as pessoas. E no eixo do X, eu tenho a preocupação com a produção. Baixa preocupação com produção, alta preocupação com produção. Baixa preocupação com pessoas, alta preocupação com pessoas. Tá? E quando ele diz que são 9, então aqui eu fiz 9, ó, de 1 a 9, 1 a 9. Então, 9 vezes 9, 81. Eu tenho 81 possibilidades de estilo de liderança de acordo com o grid gerencial. Ele vai dizer que normalmente você vai ter um dominante, que vai, no dia a dia, esse é o seu estilo, tá? Mas sempre todo mundo tem um subdominante. Quer dizer o quê? Você tem um predominante, mas que normalmente em situações de pressão, em situações de crise, há uma tendência de você ir para o seu subdominante. Então, às vezes, você vai, mas esse cara parece que ele é um estilo e outras vezes ele parece que é outro. Na maioria das vezes ele tem um estilo. E em determinados momentos, principalmente de tensão, de pressão, ele vai para o estilo subdominante. É isso que a teoria do grid gerencial diz. Tá? Não dá para a gente explicar 81 estilos. Então, a gente vai trabalhar com os extremos. Tá? Os extremos da teoria do grid gerencial 3, de Blake e Moulton. Robert Blake e Jenny Moulton. Vamos começar aqui, deixa eu ver, eu gosto sempre de começar pelo 1.9. Country Club. Só para não falar, porque cada livro fala um nome, né? Cada autor que interpreta fala um nome. Aqui, cada tradução. E aqui eu estou usando o Country Club. Então, o cara é 1.9. Então, ele está nesse quadrante aqui, é um radical. Esse quadrante representa preocupação com produção, 1, está vendo aqui, ó, 1. E preocupação com pessoas, 9. Isso aqui é o X, isso aqui é o Y. 1.9. O que é isso? Country Club. E aí eu vou explicar. Atenção concentrada na necessidade das pessoas, pois relacionamentos satisfatórios conduzem a uma atmosfera confortadora e um ritmo de trabalho da organização cordial. E um clima cordial. Bom, beleza. O que é 1.9? O cara não tem preocupação com produção e tem preocupação demais com pessoas. Vou dar um exemplo concreto. Suponhamos que eu trabalho na área financeira. Né? E, anualmente, a minha empresa é uma empresa alemã e eu tenho que mandar os meus relatórios os relatórios financeiros para a matriz lá na Alemanha, lá em Berlim. Tranquilo. E o que aconteceu foi que, chegou o final do mês, o sistema deu problema, não culpa da equipe, o sistema deu problema, e não conseguiu se fechar esse relatório. Então, vai precisar trabalhar sábado e domingo para fechar o relatório. Então, nós temos aí um problema de produção. Né? E quem vai resolver isso são as pessoas da equipe. Aí chega o gerente da área, reúne a equipe e fala, vocês sabem que nós tivemos aí um problema de sistema, não conseguimos atender as demandas da matriz, vamos ter que trabalhar sábado e domingo. E aí eu conto com vocês para vir aqui. E aí, eventualmente, um cara vai falar assim, chefe, não vai dar não. Então, por que não? Veja bem. Desculpa. Veja bem. O sobrinho da vizinha, do amigo do meu cunhado, vai ter o batizado dele.
e eu fui convidado. E eu confirmei dizendo que eu vou. Eu não tenho como chegar no sobrinho do vizinho, da amiga do meu cunhado, e dizer para ele que eu não vou a esse batizado. Então não tem jeito, não vai dar para eu vir, não. Aí o problema não foi meu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho já agendado esse compromisso, né, desse batizado, né, e infelizmente não vai dar. Então, olha para esse chefe. Esse chefe, ele é country club, ele quer ficar bem com todo mundo. Ele tem baixa preocupação. Isso aqui, gente, é radical, é difícil achar isso da empresa. Esse é um 9, é um extremo. Mas existe alguém parecido com ele, caminhando aqui por esse canto aqui. E aí, o que ele vai falar? Realmente, cara, você tem aí o batizado do sobrinho do primo do seu vizinho, né? Não tem como você deixar de ir. Pode ir, pode ir. E aí, né, ele manda essa pessoa, aí você imagina, pô, mas se um cara é assim, não é preocupado com produção, ele não entrega resultado. Se você acabou de dizer que nenhum executivo fica sem entrega de resultado, os caras que são 9, são country club, eles encontram-se pouco deles na empresa, mas os poucos que se acha, ele fica, porque ele trabalha igual um condenado. Então, ele fica cobrindo essas coberturas que ele dá para a equipe, essa proteção que ele dá para a equipe dele, ele não deixa o buraco. E aí ele vai lá no sábado e ele faz a atividade. Né? O importante é manter o clima. Né? É difícil achar? É, mas existe. E ele vai se manter principalmente pelo fato de que ele trabalha muito. Para ser bonzinho, ele tem que trabalhar muito. As pessoas vão lá e suga ele, monta nas costas dele. Deu para entender o que é o 9? Gente, esse é um estilo radical. Tá? O que a gente vai achar é alguém mais ou menos por aqui. Ó. Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo aqui a minha setinha. Tá? Vamos pegar o contrário do 9. Preocupação com produção 1, preocupação com pessoas, total e absoluta 9. Agora vamos pegar o 9-1. Esse é o cão chupando manga. Ele quer produzir e não está nem aí para as pessoas. Ele é o autoritário. Vamos só confirmar aqui que é o autoritário. 9-1, autoritário. Esse aqui. O negócio dele é o seguinte, ó, fazer um arranjo das condições de trabalho de tal modo que os elementos humanos interfiram num grau mínimo. Então, não estou nem aí para as pessoas. Organizar, tá. É isso aqui. Então, a preocupação dele é entregar resultado. Para ficar mais simples para a gente entender, vamos pegar uma situação similar a essa que eu contei do country club e vamos trazer para o autoritário, que ele é um extremo, difícil de encontrar, mas esse aqui você ainda acha mais na empresa do que o 1-9. O que é o 9-1? 9-1, mesmo setor financeiro, o gerente chegou lá, conseguiu entregar todos os resultados dentro do prazo, a equipe é muito boa, mas ele quer fazer uma média. Ele quer mandar um relatório extra, que não tem necessidade nenhuma, mas só para puxar saco da matriz lá na Alemanha. E aí ele chega para um dos caras e fala assim, aqui, pô, cara, você é responsável por essa parte do relatório, eu queria adiantar para poder, né, que é importante a gente mandar com antecedência. Ele não vai dizer que é para puxar saco. Eu falei, pô, chefe, mas ele já mandou tudo certinho, a gente já recebeu até elogio, porque foi muito bem feito, isso eu sei, mas eu preciso mandar esse outro também. Pessoal, olha, e quando você quer que eu venha para. Porque eu estou bem enrolado aqui. Não, você vem no sábado. Pô, chefe, mas sábado, já te falei, há 3 meses atrás. Sábado é o batizado do meu filho. Eu já aluguei um salão de festa, já convidei as pessoas, já contratei tudo. A minha família inteira vai estar aí. Você quer que eu deixe de ir? Aí sabe que o chefe fala, o 9-1? Assim, vamos lá. Com que dinheiro você pagou tudo isso aí? Tá, com o salário que eu ganho aqui. Então, você deve a essa festa, a essa empresa, e você está dizendo não para essa empresa, você decide. Eu acho que você tem que vir, sim. Esse é seu papel, é seu dever vir aqui defender e vestir a camisa da empresa. E eu espero contar com você aqui no sábado para a gente poder fazer esse relatório. Então, radicalizando, esse é o cara autoritário. A visão, a preocupação dele é simplesmente produção. Ele esquece as pessoas. Assim, pela percepção minha, as organizações valorizam muito esse tipo de promoção para cargos de chefia, de gestão, de executivo. Tá? A maioria 9-1. Esses caras trazem resultados, as empresas têm uma tendência a pensar bastante no curto prazo, e esses caras funcionam no curto prazo. Pode funcionar até no médio e longo prazo, mas prazo de validade deles, no curto prazo é bom, no médio e longo prazo pode ser que não funcione. Esse autoritarismo não é também aceito no médio e longo prazo, ele acaba queimando o filme. Mas nas empresas é o que você mais acha. Tranquilo? Beleza, gente? Vamos então para um novo estilo agora?
Empobrecido, aqui, esse aqui. Esforço mínimo para que o trabalho seja executado. Aí você vai falar, esse cara não existe. Não é possível alguém que não está nem aí para as pessoas, não está nem aí para entregar resultado para a empresa, e está lá na empresa ainda. Cara, é pouco, mas tem. E são 7-1. Eu encontrei mais de um. Eu vou dar um exemplo de um. É um cara que finge que trabalha e finge que é amigo de todo mundo. No final das contas, ele não é amigo de ninguém, ele não tem preocupação com as pessoas, ele não desenvolve as pessoas e ele não entrega absolutamente nada. Só que ele consegue ir enrolando, e vai, dependendo do setor que ele fica, ele vai ficando. Né? E eu já tive um chefe assim. Né? Eu fui um cara muito crítico, muito brigão, muito malo, na verdade. Eu era um chato de galoche. Só até hoje, mas eu acho que eu era pior no passado. Então, quando eu trabalhava na Peugeot, eu tinha um chefe francês. Não parecia que era meu chefe, né? Porque qualquer um tomava a benção do chefe. Eu não tomava a benção dele, não. O idiota que brigava com ele o tempo todo. Porque ele era doido. Eu falava o pé de besteira, eu não concordava e eu não levava desaforo para casa. Isso está errado, tá, gente? Não é por aí, não. Por isso que eu virei professor. Poderia ser hoje diretor de RH de uma empresa, poderia ser presidente do Banco Central, mas estou aqui como professor. Exatamente por isso. Essa parte comportamental que comprometeu o meu desenvolvimento, né, de carreira. Mas vamos lá. Então, tinha esse chefe francês que eu brigava, era um estresse danado. E ele estava indo embora. E aí veio um outro cara para substituir ele, veio um cara contratar alguém do mercado. E assim que ele chegou, o não é bobo, não. Ele percebeu a minha animosidade com o chefe francês. O que ele fez? Uma semana que ele estava lá, bateu no meu ombro e falou, André, vamos almoçar junto. Aí depois acabou o almoço, falei, vamos dar uma volta aqui pela fábrica. Estava construindo a fábrica ainda, estava terminando de construir a fábrica. E aí, o cara falou assim, olha, eu estou vendo que você não se dá bem com o chefe, Micene no nome dele. Posso falar que hoje ele está aposentado lá na França. Você não se dá bem com ele. Eu vou pedir para você ter paciência. Ele é uma pessoa, né, que ele tem um estilo mais conservador, ele é mais autoritário. E daqui a pouco eu vou ser seu chefe, eu estou vendo a sua capacidade, o seu potencial, já estou pensando em te dar mais atividades, mais responsabilidade. Pô, cara, essa conversa, eu falei, cara, chefe que eu pedi a Deus. E aí, no dia a dia, quando eu participava das reuniões, ele dizia, não, vamos atacar esse projeto aqui de menor aprendiz, vamos atacar esse projeto aqui de qualificação do pessoal da linha de produção, vamos trabalhar esse conceito aqui de liderança. O cara entrega pra caramba. Né? O discurso dele era maravilhoso, tanto para uma aproximação de pessoas, quanto para resultado. Aí foi passando o tempo, um ano depois, eu não fiz nenhum curso, não tive nenhum desafio, não participei de nenhum projeto, e nossa área só definhava. E ele continuava com o mesmo discurso. Aí eu fui ver, pô, esse cara é um 7-1 danado. Na verdade, não é um 7-1, ele é um 1. Ele finge que interage bem com as pessoas e finge que entrega resultado. O pior é que ele era um ambicioso, e aí foi promovido para uma outra área. Uma coisa é você ser um em gestão de pessoas. Outra coisa é você ir para uma área de linha de frente, tipo produção, e ele foi para a área de qualidade, e chegar lá, né, você chegar nessa área e você vai ser cobrado de resultados. Não foi diferente. Ele chegou nessa área e foi cobrado os resultados dele. E ele não entregava nada. Ele só falava, e rapidamente ele foi desligado da empresa. Acho que depois. Eu até gosto dele, né? Gente boa, isso, aquilo, mas ele era um. Né? Um puro. Né? Ele não preocupava com pessoas, não preocupava com o resultado. É difícil você achar pessoas assim, mas eu achei esse cara. Ele melhorou e depois conseguiu recolocação. Acho que hoje ele está bem no mercado. A gente aprende na vida, né? Isso é importante. Então, esse é o estilo empobrecido, que às vezes eu esqueço o nome. E agora vamos para o que o Blake Moulton diz que é o estilo ideal. Um cara totalmente. É o líder, né? Ele é totalmente voltado para resultados, vai trazer aquilo que, né, a produção que você espera, as metas vão ser atingidas e, ao mesmo tempo, consegue isso por meio das pessoas. Esse é o líder, é o cara, o 99 chama de equipe. A realização do trabalho é conseguida por meio das pessoas comprometidas. Então, interdependência através do interesse comum dos propósitos. Então, aquele conceito de liderança mostra a todo mundo que está no mesmo caminho
e conduz a um relacionamento de confiança e respeito. Existe aquele exemplo que eu dei anteriormente, né, que foi o meu gestor lá na Papel Piraí, que hoje é o diretor-presidente lá. Ele é um cara que ele cobrava fortemente, né, as entregas, ele debatia, ele não deixava se enrolar por ninguém. Ele estabelecia metas que não eram fáceis, eram, né, um pouquinho acima da sua capacidade. Se você não atingia, ele ia, cobrava, mas ele sabia fazer isso. Ele fazia de uma forma, né, que você ficava comprometido com ele, né? Ou seja, ele trazia as pessoas, ele sinalizava para onde queria ir, dava as condições e cobrava. Se você não atendesse, você estava fora. Mas se você atendesse, né, ele tinha uma ética, ele tinha uma capacidade de resposta, um companheirismo, ele te ajudava nos momentos difíceis. Em suma, ele era um 99, um cara 99, um cara de equipe. Então, é aquele que eu citei lá anteriormente. Então, isso aqui é o grid gerencial, tá, gente? Eu, por exemplo, da minha autoavaliação, às vezes que eu já fui gestor, eu não tenho a menor dúvida, eu sou 9-1. Eu até no início da minha carreira, eu idealizava que eu achava que era um 9-9. Que nada, eu sou um carrasco, eu sou muito mais próximo do 9-1. Não vou dizer que eu sou um 9-1 extremo aqui. Eu tenho algum coração, alguma bondade, mas eu sou um cara muito mais voltado para a produção. Eu tenho uma preocupação muito grande com produção e com entrega. Apesar de ser de pessoas, né, eu tenho uma preocupação muito grande com a entrega. Então, uma autoavaliação 9-1. Eu esqueci de falar do 5-5. 5-5, na empresa que eu trabalhava, ele era muito mal visto. Ele não tem nenhum desses, ele é um pouquinho de cada um, mas não tem nenhum muito característico. E aí o pessoal falava que isso aqui aí ficava em cima do muro. Tá? Mas então, se eu fosse me autoavaliar, 9-1, e um subdominante, deixa eu ver, não sei qual seria o meu subdominante. 9-1 com subdominante em cima do muro, 5-5. Acho que seria isso. Tá? Então, isso é o nosso grid gerencial. Então, gente, o que nós vamos fazer agora? O modelo de Mintzberg, eu não vou falar para vocês. Eu vou só dar uma visão geral, depois vocês vão ler isso aqui, porque na aula que vem é para estudos. Então, vai ter 2 questões na prova, pelo menos, de Mintzberg. Ou seja, eu quero saber se vocês estudam sozinhos também. Tá? E para isso, tem esses slides que vocês podem ler. Tem um texto que eu postei de onde eu tirei esse slide. Né? E tem a rápida explicação que eu vou dar para vocês. Eu acho que foi o Heitor que falou do planejar, organizar, comandar e controlar. Né, Heitor? Basicamente, o que você falou é uma idealização do que é um gestor. O Mintzberg fez a tese de doutorado dele, e isso aqui virou um clássico na administração, que ele diz o seguinte, ele traz algumas coisas. Né? O modelo busca apagar a linha arbitrária entre gerentes e líderes. Então, ele já tem uma outra abordagem. Nós devemos ver gerentes como líderes e líderes como gerentes. O gerente eficaz é aquele que alavanca a tendência natural das pessoas cooperarem em comunidade. Então, esse aqui é a liderança. A maioria dos gerentes estão presos a eventos e demandas que eles não controlam. Isso aqui foi o que ele identificou na tese de doutorado dele. E que é uma ampla gama de estilo que pode funcionar bem para um chefe. Equilíbrio é a palavra-chave. Mantendo-se com o ritmo frenético dos negócios e ainda assim criando tempo para reflexão, conduzir a mudança, mantendo a estabilidade, liderar e colaborar. Ou seja, ele está dizendo que dá para ser os dois ao mesmo tempo. E para isso tem que ter equilíbrio. Então, o que ele tem que fazer? Olha, ritmo frenético do negócio é a administração. Você tem que cuidar do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser reflexivo. Conduzir a mudança, mantendo a estabilidade, liderar, colaborar, combinar. Não é nada. Observe que isso aqui é um terceiro autor, tá? Ele está pegando o mesmo conceito lá do Kotter e do Kotter e do... Peraí, fugiu o outro nome. Do Bennis, Warren Bennis. Warren Bennis, eu tenho um livro dele aqui. E também é um clássico de liderança. Todos esses 3 são clássicos em conceitos de liderança. Para mim, o gerenciamento não pode ficar confinado no interior do seu trabalho ou organização, mas deve levar em conta o ambiente macro e que os negócios funcionam. Então, o que ele diz? Isso aqui ele diz que é a idealização o que um gerente faz. Então, ele acompanhou, aqui tem a descrição, ele acompanhou 29 gerentes no seu dia a dia. E, a partir daí, ele redefiniu. Né? Ele redefiniu quais são os papéis que bons gerentes fazem. Né?
E é isso que vocês vão ler, né? Vão definir esses papéis. Ele acompanhou por um dia 29 gerentes, gestores empregados em diversos segmentos, industriais, governo, organização sem fins lucrativos, campo refugiado, orquestra sinfônica. Ele pegou líderes de todos esses segmentos aqui. Observou a distribuição entre o pensar e agir, assim como sua relação com diversas atividades, frequentes interrupções e um ritmo que nunca diminui. E ele propôs um modelo e um conjunto de habilidades concretas para se atingir a eficácia gerencial. Então, ele sai desse modelo aqui e traz para esse aqui. Tá? E aí, né, tem algumas coisas em inglês, o texto está aqui. E eu trouxe em inglês, vocês vão ter que ler, tá? Porque isso aqui vai cair na prova. O que os gerentes realmente fazem? What managers really do? Né? Se você é um supervisor, um CEO, o seu sucesso cai primeiro sobre o reconhecimento da faixa de papéis que você é esperado desempenhar. Então é o seguinte, olha, do nível mais baixo de chefia até o nível mais alto, o seu sucesso vai depender de você reconhecer que você tem papéis, diversos papéis que você tem que desempenhar. E aí ele fala dos 3 papéis principais. Agora eu vou trazer para cá. Interpessoal, de informação e decisão. E cada um deles é subdividido. Esse aqui que vocês vão ter que ler. Olha, leia, porque vocês estão fazendo administração, é bom conhecer esse clássico aqui. Ele é bem interessante. Então, o papel interpessoal? Ele diz que você representa o seu, é representativo, de representação, representa o seu grupo para a empresa e a comunidade como um todo. Você lidera, você contrata, treina e motiva empregados. Você faz a ligação, você mantém contato com colegas e grupos de interesse fora da sua cadeia de comando imediato, fora da sua hierarquia, ou seja, você fica trazendo, você faz a ligação, né? Você sabe que você faz network, você faz uma network fora da cadeia hierárquica normal. Você tem que saber o que está acontecendo. Aí tem os papéis de informação. Você monitora o que está acontecendo, você dissemina, e você é um porta-voz. Né? Você dá as informações do lado da sua unidade, né? Você representa os interesses do seu pessoal. Leva as informações da sua equipe para, digamos assim, para o exterior, né? para fora do seu ambiente de trabalho, da sua equipe. E você toma decisão. Tá? Você é empreendedor, você inicia projetos para melhorar os resultados ou os processos da sua unidade. Você é um gestor de confusões ou de distúrbios, então você gerencia crises causadas por empregados, precipitação de empregados, clientes, fornecedores, sistemas ou acidentes. Não. Você gerencia crises causadas por empregados, clientes, fornecedores, sistemas ou por acidentes. Você aloca recurso. O que é alocar recurso? Você decide quem vai ter, o que vai ter e quanto vai ter. Então, você diz quem é que vai ter aumento, quem é que vai ter treinamento, quem é que vai ser promovido. Então, você aloca recurso. E você negocia, você usa as informações estratégicas para resolver desacordo, estabelecer contratos e promover decisões compartilhadas. Então, é isso. São essas 3 questões. Eu não vou, aqui não precisa ver. Liderança, se quiser ler, é bom ler. Né? Isso está lá no texto. Mas vamos parar por aqui. Aqui vai ter pelo menos 2 questões que eu vou fazer a respeito desse trabalho do Mintzenberg. Tá bom? Então, não deixe de ler. Eu quero saber se vocês são bons leitores. Né? Do tipo assim, se vocês vão bem na prova, quando eu falo e depois vocês trocam ideia durante a prova, ou se pesquisando vocês são bons também, tá bom? Então tá, um abraço, deixa eu finalizar a gravação, e se alguém tiver alguma dúvida, estarei à disposição depois da aula. Até a semana que vem. Obrigado, professor. Boa noite.